check. Olá, empresários e empresárias, estamos ao vivo novamente agora para o nosso segundo dia, os 4 dias para dobrar seus lucros e elevar sua qualidade de vida. E olha, preciso dizer para vocês, eu recebi muitas mensagens lá no meu direct do Instagram, pessoas até que fizeram as tarefas, tiraram foto, mandaram para mim, achei super legal, inclusive eu acho que hoje, nas tarefas que a gente fizer, ou que a gente deixar para casa, vocês podem fazer isso. Eu fiz inclusive comentários, mandei áudio para as pessoas, foi super bacana, super interessante, porque essa integração, essa interação nossa, né, é o que justamente é o nosso objetivo do desafio aqui, né? Só assim que você vai conseguir buscar sua transformação e aplicar já no dia seguinte. E, pessoal, ontem foi um dia muito especial.
porque foi a primeira vez que a gente fez esse desafio juntos, né? Eu e a Tatiane. Então eu entregando todas as técnicas para você aplicar no seu CNPJ, para você dobrar seus lucros, para você implementar as estratégias na sua empresa, e ela trazendo conteúdos para o CPF Líder, né? Como a gente trouxe aqui para vocês. Atrás de qualquer CNPJ lucrativo tem que ter um CPF Líder, né? O dono, a dona da empresa, né? Eles são justamente os responsáveis por fazer a empresa decolar, para a empresa atingir meta, bater meta, fazendo a coisa certa, por, enfim, alcançar os objetivos, né? E justamente a empresa, né, CNPJ, é reflexo do líder, reflexo do dono da dona. Então, mais uma vez eu agradeço a todos os comentários que a gente recebeu, muitas pessoas elogiando esse trabalho, dizendo que um conteúdo gratuito de altíssimo valor, né, que não viram nem cursos pagos, né? Então isso para nós traz muita reflexão, muita energia. E eu já quero pedir para vocês aqui que coloca eu no chat, quem está pronto aqui para o nosso segundo dia de desafio, ok? Coloca aqui eu no chat, porque essa é a forma, mais uma vez, de vocês participarem, trazer essa energia para nós que estamos aqui. Hoje vai ocorrer da mesma forma, pessoal. Eu vou conduzir o primeiro bloco e a Tatiane o segundo bloco. Hoje começa o nosso dia 2 aqui oficialmente. Quem perdeu o dia 1, pessoal, pode rever isso se tornando VIP, né? Já explico já como você se torna VIP. Mas você tem essa forma de você conseguir rever, porque o dia 1 já saiu do ar. Então, quero mostrar para vocês como que está a nossa programação. Ontem nós vimos, então, os 7 pecados empresariais, né? Onde que você não deve cair, as armadilhas que você não deve cair, e se você caiu em alguma delas, como sair. Hoje nós vamos ver os 6 pilares do sucesso empresarial. Amanhã, as 3 alavancas de crescimento, e no dia 4, segredos empresariais revelados. Bom, eu estou super animado aqui para esse conteúdo, né? A energia depois de ontem está imensa aqui entre todos nós. E vamos dar início. Porém, lembrando aquele conteúdo inicial que nós demos lá no workbook. E para quem perdeu, deixa eu falar aqui. Pessoal, nós temos workbooks. Então, o que são esses workbooks? São apostilas que a gente manda online, que você imprime. Né? Então, a gente deu as instruções lá nos grupos para vocês imprimirem. Caso você não imprimiu, caso você está em algum outro lugar, pega uma folha, rabisca, conforme você está vendo aqui na televisão que eu estou entregando para vocês, e aí você executa a tarefa, tá certo? Ou se você for VIP, você consegue assistir depois esse conteúdo novamente. Bom, então, esse conteúdo ele não para, tá? Do nosso planejamento estratégico, do que, quem, quando, e os objetivos, metas e rotinas, certo? Então, mais uma vez, agora sim eu faço convite oficialmente para que você se torne VIP. Então, por R$ 97,00 você tem direito aos replays, você tem direito aos slides, você tem materiais e você tem o nosso VIP Day. Então, o VIP Day que vai ser no sábado, né? Hoje que é terça-feira, nosso segundo dia, e lá no sábado a gente tem o dia de perguntas e respostas ao vivo. Mais uma vez, pessoal, vai colocando suas perguntas aqui no chat. Nós não podemos parar a nossa programação, a gente tem muito material, muito conteúdo para entregar, mas você pode colocar tudo aqui que a gente vai elencar as melhores perguntas e levar lá para o nosso VIP Day e estar respondendo para todos vocês. Bom, então, os 6 pilares do sucesso empresarial. O que acontece? Isso aqui eu costumo chamar de os 3 P's e os 3 C's de sucesso empresarial. Então, não existe isso em nenhuma metodologia, isso aqui é algo que eu trouxe conforme minha vivência, né? E, para quem perdeu o conteúdo de ontem, lá eu expliquei toda a minha história, por que eu tenho as mãos sujas de terra, de repente pode ter alguém hoje aqui que não participou ontem, mas lá eu contei toda a minha história e, como eu disse, meu objetivo principal é a transformação de vocês. Então, tanto eu quanto a Tatiane, nós temos uma bagagem no nosso mundo físico, né, que a gente tem nosso reconhecimento, nossas trajetórias, onde nós chegamos, e aqui a gente está interessado em entregar isso para vocês. E até me relembra uma história muito interessante, porque quando a gente foi começar a falar aqui, né, no digital, na internet, não foi nenhuma ideia minha, originalmente, foi de um amigo que eu ajudei, um amigo empresário, e que eu acabei mentorando ele, mas sem saber que eu estava mentorando ele. Ele falou, pô, Diego, você me trouxe tanto conteúdo valioso, por que você não abre isso para mais pessoas, né, na internet? Inclusive, ele tinha um conhecido que trabalhava nesse sentido. Eu falei, mas poxa, eu não sou professor, não sou, como é que eu vou ficar ensinando as pessoas, como é que eu vou... Ele falou, cara, você é um mentor, você consegue passar isso. E eu estou fazendo isso aqui com um propósito, né, entregando conteúdo de alto valor, gratuito, com um propósito meu. Por quê? Eu gostaria que o Diego, lá de trás, né, de 20 anos atrás, quando eu estava começando a minha empresa no Brasil, tivesse um conteúdo desse. Como eu gostaria de ter recebido um conteúdo desse, ok? Então, pessoal, é de extremo valor. Então, eu peço para vocês, fiquem nesses 4 dias, que vale muito a pena. Vale muito a pena, eu tenho certeza que vai te ajudar na caminhada, né? Então eu faço isso até como forma de retribuição, né? Retribuição para multiplicar o conhecimento, para ver o Brasil sempre crescendo cada vez mais. Apesar de eu morar fora hoje, eu sou brasileiro, eu sou patriota, eu amo meu país, né? E aqui, eu estou gravando aqui no estúdio no Brasil, e foi aqui onde tudo começou, onde eu criei minhas raízes, onde eu consegui prosperar, tá certo? Bom, chega de falar disso, vamos focar na sua transformação. Vamos lá, 3 P's e 3 C's do sucesso. Ontem nós vimos o primeiro P.
né? Só que nós vimos da seguinte forma, nós vimos quais são os enganos, que é o quê? A precificação e o ponto de equilíbrio. Nós vimos os erros que as pessoas cometem. E eu mostrei já para vocês, e agora vocês fazendo essa reflexão, que vocês vão ver qual que é o caminho certo para você precificar corretamente e qual que é a quantidade que você precisa vender no mês, ou daquele ticket médio, ou se você tem preços diferentes, com diferentes produtos ou serviços, como você fazer esse mix de produtos e serviços para que você tenha a quantidade e encontre o seu break-even point, ou seja, o seu ponto de equilíbrio. E aí nós finalizamos o nosso dia de ontem com esse gráfico, né? Então você pode entender como que a gente foi construindo cada uma dessas retas, desses gráficos aqui, qual que é o conceito de margem de contribuição, da receita líquida, dos gastos variáveis, dos gastos fixos, o que são gastos, custos, despesas, fixos e variáveis, o que é isso dentro de cada empresa, qual que é a importância de conceituar tudo isso para a gente ter chegado aqui, tá certo? Então, tá visto o primeiro P. Então, precificação e ponto de equilíbrio. Esse é o primeiro P do sucesso empresarial, tá certo? Então, olha só que interessante. Ontem, sem vocês saberem, vocês aprenderam o primeiro P do sucesso. E qual que é o segundo P? Que agora é inédito aqui para a gente entregar. Justamente o P de pessoas. Quando as pessoas perguntam para mim o seguinte, Diego, qual que é o ativo mais importante de uma empresa? Depende do que nós estamos falando. Se nós estamos falando de ativos tangíveis, claro que a gente vai falar que é o caixa, que é o primeiro elemento que aparece no nosso balanço patrimonial. Só que nada acontece na empresa sem o principal ativo que existe em qualquer empresa, que são as pessoas. Então as pessoas e a gestão de pessoas tem que estar acima de tudo. Antes, inclusive, do próprio caixa. Porque o caixa é um elemento ativo que a gente é contábil, né? Contábil econômico. Agora, quando a gente pensa em todo qualquer ativo da empresa, são as pessoas. As pessoas que fazem as coisas acontecerem, né? Óbvio, com liderança, com processos, com tudo que tem que estar envolvido ali. Mas são as pessoas. Então, a gestão das pessoas é de suma importância. Ontem a gente falou dos erros da falta de uma liderança, né? E o líder é justamente quem faz a gestão de pessoas. Então, vamos entender um pouquinho disso agora aqui. Bom, falando de pessoas, a gente tem que entender primeiro níveis da pirâmide que nós temos com as pessoas dentro de uma empresa. Onde o empreendedor tem que estar em diferentes níveis da fase da empresa, né? Porque o que acontece? Vamos mostrar primeiro os 3 níveis e depois vamos falar ao longo do tempo como que isso se comporta. Então nós temos o nível estratégico. O que acontece no nível estratégico? Como o próprio nome diz, você estabelece estratégias. Você cria estratégias, você fala, nós vamos para aquela direção. Essa é a meta, é ali que a gente quer chegar, é isso que a gente quer aumentar, é isso que nós vamos conquistar, esses são os novos produtos, essas são as novas parcerias, esses são os novos mercados. Então essas são as novas estratégias de marketing para a gente chegar lá, enfim, tudo é criado no estratégico. E geralmente quem está no estratégico? O empreendedor, a empreendedora, o empresário, a empresária. Então justamente quem está trazendo isso, seja com sócios, sejam sozinhos, ou até mesmo com o board diretivo, ou dependendo do tamanho da empresa, com um ou outro diretor, enfim. Mas é ali no nível estratégico que são criadas as estratégias. Então você já começa a pensar quem são as pessoas aí na sua empresa que estão no nível estratégico. Aí depois nós temos o nosso nível tático, ok? Por quê? Porque nós temos que ter um novo nível aqui que faça justamente essa gestão do que foi criado lá no nível estratégico. Então, que seja implementado no dia a dia, que seja colocado em prática. Certo? E para colocar em prática você precisa ter gerentes, coordenadores, supervisores que sejam responsáveis por implementar aquelas estratégias, né, monitorar elas, né, garantir que elas estejam sendo efetivamente implementadas e voltar com elas se precisarem ser corrigidas, treinar o time para que elas sejam batidas as metas e por aí vai. E por fim nós temos o nosso nível operacional. Então são as operações do dia a dia, né? O pessoal que está atuando na produção, os vendedores de campo, enfim. Só que detalhe, pessoal, muita gente pensa que funciona tão lindo isso daqui e esquece que o operacional, por muitas vezes, é quem está justamente cuidando de um dos maiores ativos também da empresa, que é o quê? O cliente. Sem o cliente não tem negócio. Sem negócio não tem venda, sem venda não existe empresa. Ok? Então, operacional, ele está muitas vezes direto no cliente. Então existem fases aqui, ao longo do tempo, o qual, por exemplo, estou começando meu negócio agora, estou numa fase de sobrevivência. Eu não vou ficar, eu como empreendedor aqui nesse nível estratégico, não, eu vou pôr a mão na massa. Eu vou estar ali no operacional, vou estar com o pessoal no dia a dia, liderando, mas ali, né, participativo e fazendo acontecer junto, né? E aí vou subindo pouco a pouco conforme passa o tempo. Então estou falando aqui também com muitos empreendedores que já estão em um certo nível. E muitos já estão migrando, né, atuando
Porque o que acontece? Não existe ficar só no estratégico. Isso é o sonho de qualquer um, mas isso não é possível. Você sempre vai estar migrando, né? Claro que o ideal é que chegue um dia que você fique 90% no estratégico e você navegue aqui mais uns 8% e uns 2% no operacional. Até para você não perder a mão ali, né, da operação, você dá o exemplo em alguns momentos que você precisa dar, ou porque você conhece aquilo, ou porque você precisa estar naquele cliente, né, junto, porque é super importante para a sua empresa. Então isso vai de acordo com o nível de maturidade da empresa. Não existe o certo nem o errado. Existe o tempo que você vai implementando conforme você precisar fazer isso. O que não pode é o seu negócio crescer e você, como empresário, empresária, ficar preso aqui no operacional. Isso sim não pode. E é justamente o que a gente está querendo dizer aqui. Por isso que a gente está entregando uma série de ferramentas e técnicas para que você entenda cada vez mais sobre como fazer a gestão e o crescimento da sua empresa, para que você não fique preso aqui. E que você possa ter a sua mente trabalhando aqui no estratégico. E as pessoas fazendo isso para você. Mas para as pessoas fazerem isso para você, como a gente está falando de gestão de pessoas, você também precisa saber delegar. Né? Delegar de uma forma responsável. Ou seja, você vai confiando e delegando, confiando e delegando. Então você vai aumentando os níveis, né, de confiança e delegação. E como delegar de uma forma responsável é justamente com treinamentos, né? Eu me lembro muito bem que eu tinha um problema muito grande no começo, nos primeiros anos da empresa, que só eu queria assinar ou pagar as contas, né? Então eu tinha pessoal até que lançava, mas eles não tinham direito, não tinham autonomia, nenhum tipo de nível de como fazer esse tipo de pagamento. Até que a gente criou uma política de que, olha, até 10 mil reais eles podem fazer, né? Então, ou seja, a gente criou um risco calculado que as pessoas podiam ter certa autonomia para fazer tais tipos de pagamento e dependia também de que tipo de matéria-prima, que tipo de fornecedor. E até que a gente foi criando níveis e mais níveis, né? Então, e conforme a gente foi crescendo, então tinha o próprio operador, que podia ter um nível baixo, e aí tinha o supervisor, tinha o gerente e por aí vai. Então, o gerente já tinha um nível mais acima, já existia também um nível de confiança, existia até algo contratual, então a gente vai profissionalizando a empresa conforme o tempo vai passando. Então isso é fazer a gestão de pessoas, só que ela vai muito além disso. Então se a gente para agora para entender, a gente tem doses que a gente precisa entregar para a equipe, né? Então eu divido ela em 3, então 1/3 é de motivação, porque a gente está falando muito de processo, mas existe também a liderança agora sendo colocada em prática. Ontem eu falei que um dos principais papéis do líder era justamente de formar outros líderes. E é isso que eu estou querendo mostrar aqui para vocês. Que uma vez que você começa a formar novos líderes, você cada vez mais vai para o estratégico, que a gente acabou de mostrar aqui. Você tem um nível tático muito sólido ali, né? Eu costumo também dizer que a cada pessoa líder, ele tem 5 a 10 liderados, né? Claro que tem setores ali como produção, outros setores que vão ter mais liderados. Só que se você tem algo entre 5 a 10 liderados, é um número bom, né? Claro, se você tem menos por conta do momento, isso está tudo bem também. Mas eu digo assim, números máximos entre 5 a 10, o máximo, não é o intervalo que tem que estar, mas um número máximo, porque aí você consegue, cada líder atuando bem com um grupo de colaboradores de 5 a 10, tá certo? Bom, e aí eu voltei agora na parte da motivação. A liderança, ela, além de criar isso tudo, criar os processos, criar a forma de mostrar a direção, de como treinar as pessoas, tem que ter a motivação, tem que ter o cuidado com o colaborador. Então, por isso que eu falo de 1/5 no máximo, ou até 10 no máximo, né? Para que você tenha o líder muito próximo do colaborador, a ponto de conhecer se o colaborador está mal no dia, né? E não estou falando do dono da empresa agora, estou falando do líder que está ali no dia a dia. Claro que o dono, dona, vai ter os seus liderados ali da base do tático. Então ele vai ter essa proximidade, vai saber possivelmente até o nome do filho, né? Eu não estou falando que isso é a família dentro da empresa, é um time, Só que as pessoas são seres humanos e, como a Tatiane trouxe ontem aqui, ela fez várias reflexões e vai fazer mais hoje, né? E de como ter esse approach, essa abordagem junto das pessoas. Então a motivação é o primeiro, porque a motivação também é criada por aquela sua visão, onde nós vamos chegar, né? Onde a empresa vai chegar, qual que é o plano de carreira para essa pessoa, qual que é a expectativa que se tem, né? Quais são os bônus, quais são as metas. Criar isso tudo é uma forma de motivação também. E aí vem o reconhecimento, né? O reconhecimento salarial, reconhecimento emocional, todo tipo de reconhecimento que se pode trazer ao colaborador, que também tem que ser de uma forma clara, né? O reconhecimento também do tapinha nas costas, do aperto de mão na frente dos outros, né? Elogiar por aquela ideia que foi colocada na mesa, né? Trazida para a empresa. Então isso tudo é importante. Então isso faz parte da gestão da pessoa, faz parte do dia a dia. E treinamento, pessoal, 1/3 de treinamento. Muitas empresas, muitos empresários, empresárias buscam ali
que a pessoa faça daquela forma, que a pessoa entregue aquele resultado, mas não treinou para que fosse feito daquela forma, nem que entregasse aquele resultado, não foi claro, né? Então, até como em muitos casais aí, ou a esposa ou o marido pede um para o outro, olha, traz meu sapato lá, mas pô, que sapato, tem um monte de sapato aqui. Então seja claro, ter clareza na sua comunicação, ter uma comunicação clara, né, e aliado com esse treinamento, é que você vai conseguir trazer melhores resultados e ter uma gestão de pessoas mais eficaz. E aí nós temos os 4 Cs das equipes, né? São Cs aí que a gente traz uma reflexão que toda equipe tem, independente do tamanho da equipe, ok? E aí o primeiro, o C é de composição, ou seja, você contrata as pessoas com aquele perfil. Você quer que a pessoa seja mais dinâmica, um departamento de vendas, ou então tem que ser um perfil mais analítico e responsável, que vai trabalhar no financeiro. Então, entender os perfis das pessoas, colocar as pessoas no lugar certo para as atividades certas, também é papel do líder, também é papel do dono, da dona da empresa. Então a composição, o controle, por que o controle? Falamos também ontem, dentro dos principais erros, da falta de criação e acompanhamento dos KPIs, do Key Performance Indicators, ou seja, os indicadores que vão trazer clareza, né? Então, dentro de qualquer equipe, você precisa ter controle. Comportamento, as pessoas precisam se comportar da forma correta dentro da empresa. E para isso, volto a bater na parte de treinamento. Porque o comportamento, eu estou falando comportamento de educação, como se comportar tecnicamente, com os aspectos técnicos, como ter o comportamento também certo na frente do cliente, com o fornecedor, né, com os clientes internos, ou seja, com o time, né? Isso volta na questão do treinamento, para que os comportamentos sejam de acordo com aquilo que você, empresário, empresária, buscam do seu time. E aí, o aspecto que a gente volta a falar, que é o de cultura, né, que é que as pessoas saibam já como que o dono, a dona da empresa pensa e como ele ou ela quer que o colaborador atue, né, como que o time atue, batendo a meta, fazendo a coisa certa, com ética, com os valores da empresa, com tudo que norteia, né? Então, hoje é um dos temas que a gente mais vai tratar aqui nas tarefas que a gente vai fazer mais para o final. Bom, e aí se a gente tem, então, uma pessoa com muito comportamento e aqui com muito resultado, como que a gente faz? Porque o que a gente quer é aqui, esse quadrante, com muito comportamento, né, bem treinada e dando muito resultado. E aqui é o que a gente não quer. Então, se a pessoa, aqui a gente tem que demitir, obviamente, né? Mas se a pessoa está aqui ou aqui, que são as pessoas que foram contratadas, né, que tem ou muita técnica, ou que já estão ali dentro com comportamentos, mas que precisam trazer mais resultados, ou porque foram promovidas, ou porque por alguma natureza. Então, daqui para cá, você precisa desafiar essa pessoa. Você precisa criar desafios. E isso faz papel, é parte do líder. Né? A gente está falando aqui de gestão de pessoas. Você vai criar desafios para as pessoas virem da esquerda para a direita e estar aqui nesse quadrante. E, da outra forma, a pessoa entrega muito, ela traz resultado, mas é uma pessoa que difícil de lidar, né? Pessoa que não, eu já tive pessoas assim na equipe, sei como que é, né? A gente não quer perder a nossa parte cultural, porque é super importante, né? A parte comportamental, e porque são os valores da nossa empresa. Então a gente prefere ter pessoas para serem treinadas tecnicamente do que o contrário. Mas às vezes você tem talentos que estão aqui e te dando muito resultado, né? E aí você precisa educar essas pessoas para que elas subam para cá. Então, criar essa educação das pessoas, isso é o líder. É o líder, que seja ou o imediato superior, ou, no caso, o empreendedor, a empreendedora. Tá certo? Vocês vão ter que fazer ou a educação ou o desafio para essas pessoas. Pessoal, tá fazendo sentido até aqui? Coloca eu no chat, porque eu quero saber se fez sentido a parte de gestão de pessoas para todos aqui. E quero que você escreva aqui no chat também o seguinte: qual que é hoje o maior desafio que você tem com gestão de pessoas? Pensa nos seus funcionários, pensa, né, nos seus colaboradores, qual que é o maior desafio, né? Eu já tive, por exemplo, 3 processos trabalhistas. E no primeiro eu fiquei revoltado, né? Um cara que eu tinha ajudado, que não sei o que, isso aqui lá. Enfim, tenho certeza que muitas pessoas possam ter passado por isso aqui, né? E com o tempo fui aprendendo a fazer uma melhor gestão de pessoas e entendendo cada vez mais a importância disso, a importância que tem. Pessoas são seres humanos que têm seus sentimentos ali, têm suas metas, suas obrigações, obviamente, mas precisam ter o cuidado certo, né? Então coloca aqui qual que foi, coloca uma experiência que você teve, conta aqui um caso. Aí no VIP Day eu vou fazer questão de ler alguns aqui. Se você quiser que se identifique ou não, fica à vontade. Mas eu quero que você participe colocando qual que é hoje o seu principal desafio em gestão de pessoas. Que eu falei tanto aqui agora, é um dos nossos principais pilares do sucesso empresarial e é o nosso segundo P, né? Então, voltando aqui, coloca no chat que eu estou vendo aqui, depois eu vou ler com calma.
mas já estou gostando de algumas coisas que eu vi ali. É o seguinte, falamos então de precificação e ponto de equilíbrio, entender como vender e como trazer essa lucratividade para dentro. Depois a gente vai entender como administrar e verificar se essa lucratividade dá certo. Isso vai ser no dia 4. Mas agora a gente falou de gestão de pessoas e vamos para a gestão de processos. Então o terceiro P é o P de processos. Porque não adianta nada a gente ter um monte de pessoas lá, se toda hora essas pessoas tiverem que pedir para você, dono ou dona da empresa, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Ah, agora aconteceu tal situação diferente, como é que eu faço aquilo? É para isso que existem os processos. Pessoal, os processos nada mais é do que parar, sentar a bunda na cadeira e escrever a rotina, como que ela ocorre hoje. E depois que você tem o processo escrito, você otimizar, aumentar a eficiência dessa rotina. Como que a gente faz isso? Analisando o que são pontos de gargalo. Então, por exemplo, nós temos uma rotina de A para B. E no meio de A para B, a gente tem algo que prende, que toma muito mais tempo. Não adianta você investir seu tempo em outras fases ali daquele processo que já estão rodando, que não são gargalos, porque você vai melhorar, mas você vai parar no gargalo. O gargalo é onde estrangula, ok? Então, só você escrevendo, você trazendo processos, é que você vai ter essa clareza de onde melhorar. Então, vou escrever um processo para o meu almoxarifado, para o meu financeiro, para o meu departamento de compra, supply chain, procurement, vou escrever para a minha engenharia, para o meu pós-venda, para o meu pessoal de serviço, para o meu pessoal de campo, enfim. Para todos os departamentos da empresa você tem que criar processos, ok? E muitas vezes as empresas de pequeno porte não dão atenção para isso. E eu também negligenciei por bastante tempo, por anos. Né? E eu fazia na raça ali, fazia como dava, só que chega um momento, pessoal, que não dá mais. Senão você não cresce, você fica preso, né, na operação. E justamente a nossa promessa aqui é que você saia do operacional. Né? E você tem uma vida extraordinária com a parte da Tatiane, mas a minha parte aqui é justamente você sair do operacional. Para você ter essa vida extraordinária, você pensar em tudo aquilo que ela falou ontem, de família, né, saúde, relacionamento amoroso, espiritualidade, ela falou de tanta coisa bacana. Mas para isso você precisa sair da operação, e está aqui um dos grandes passos. Você criar processos. Você educou as pessoas no passo anterior, você tem, né, a gente vai falar de como implementar a cultura daqui a pouquinho, mas imagina, você colocando os processos, as pessoas não vão vir para você toda hora. E se sair algo do que está escrito, ok, temos um processo novo agora. Ótimo, vamos escrever esse processo novo, ou vamos revisar o processo que já existe. Então é assim que funciona. Processos você cria, revisa, adapta, melhora, então você precisa ter gente trabalhando junto com você nisso. E obviamente você, empreendedor, não vai conhecer 100% a fundo todos os processos da empresa. Né? Eu lembro da minha época lá, eu não podia entender de mecânica, elétrica, de tudo do meu equipamento. Né? Eu tinha, ao mesmo tempo, de tudo do financeiro, de todas as outras partes de vendas, tinha partes que eu me identificava mais. Só que eu sabia navegar da forma correta e sabia quem ia buscar. Quem ia buscar, falar com cada pessoa. Então, na hora que você for escrever os processos, ou que você for validar, você precisa ter alguém daquela área que tenha mais familiaridade, mais vivência, que esteja no dia a dia daquela rotina. Porque criar processos é escrever rotinas, tá certo? Bom, pessoal, fez sentido para vocês? Deixa eu voltar para essa câmera aqui. Fez sentido para vocês? Todo mundo entendeu a parte de processos? Coloca eu no chat. Quero ver aqui todo mundo falando que está fazendo sentido. Isso me motiva a continuar entregando cada vez mais conteúdo aqui. Então coloca eu no chat aí. Maravilha? Vamos seguir então. Bom, estão vistos os 3 P's aqui. Vamos agora começar os 3 C's. O principal C, cliente. Olha só que maravilha. Como eu já disse, sem cliente, você não tem venda, sem venda, nada ocorre na empresa. Né? Você não tem faturamento, ninguém trabalha na expedição, ninguém trabalha no almoxarifado, ninguém faz nada. Né? Não tem a produção, não tem compra de matéria-prima, não acontece nada. Então você precisa ter cliente. E por que eu coloquei o C de cliente aqui? Primeiro, para que você sempre analise seu modelo de negócio. Se seu modelo de negócio ele continua sendo vencedor, né? Se você continua trazendo clientes para aquele modelo de negócio. Porque muitas vezes eu já caí nesse problema no passado, porque eu era muito apegado ao produto ou ao serviço, até pela minha formação em engenharia mecânica, e aí eu achava que tendo um ótimo produto seria fácil de vender, né? E não é bem assim. Então, o cliente ele precisa ser ouvido. Você ouvindo o seu cliente, você consegue melhorar tudo dentro da sua empresa. Ok? Eu não estou falando que o cliente sempre tem razão, que é uma máxima que existe aí no mercado, né? Não estou dizendo isso. Tem clientes, inclusive, que depois que você fizer uma análise, é melhor talvez que você nem tenha. Estou falando de uma minoria, tá? Pontos fora da curva. Mas eu já tive isso. Clientes que eu falei, olha, me arrependi de ter vendido ou feito um negócio com aquele cliente. Mas vamos falar da curva, vamos falar do que importa. Então os clientes que estão ali, que têm relacionamento com vocês, ouça os seus clientes. E tem uma forma muito simples de ouvir o cliente, né? Você pode usar o método NPS, né? O Net Promote Score. Então você pode ter uma pesquisa
que o cliente avalia a sua empresa, o seu negócio, as suas pessoas em várias formas, né? Como que isso começa? Então imagina o seguinte aqui comigo. Você tem aí de 0 a 10, sendo de 0 a 6 neutro, de 7 a 8, perdão, de 0 a 6 detratores, de 6 a 7 neutros, e acima disso são ali os defensores, né? Então, só que são para quesitos diferentes. Então você vai ter, desde o vendedor, como foi o atendimento dele, nosso pós-venda, enfim. Tudo isso é muito simples de fazer, ou você usa um Google Forms, ou você tem o seu CRM, só que tem empresas pequenas que não têm essas ferramentas hoje. Então, nada como você mandar um e-mail, tá bom? Eu estou falando aqui com várias empresas que têm vários setores. Então, ouça os seus clientes, ouça quais são as dores e desejos deles, e até possíveis objeções, ok? Para vocês quebrarem essas objeções, ou com seus produtos, com seus serviços, ou até mesmo com o seu marketing, né? Demonstrando que seu produto não é o que eles estão pensando. Não, eu preciso desse selo, eu sigo essa norma, eu faço isso, sim, ele atende isso ou aquilo, ok? Então, voltando aqui, mais uma vez, ouça os seus clientes. Então, ter o cliente, né, e entender que seu modelo de negócio continua atraindo aquele tipo de cliente é fundamental. Ok? Pessoal, fez sentido o cliente? Eu no chat, para eu saber que todo mundo está acompanhando e que vai começar a mandar esse tipo de pesquisa, né, do NPS para as empresas. E essa ferramenta a gente não vai trazer aqui por conta do tempo, né, mas a gente pode falar no VIP, pode falar em outro dia com mais calma e a gente mostra como que isso pode funcionar, tá bom? Fazer uma pesquisa sobre várias áreas da sua empresa e ouvir a voz do cliente. Isso, fora do país, o pessoal chama muito de voice of the customer. Então, a voz do cliente dentro da sua empresa, como que ela é trabalhada. E aí, obviamente, não adianta você também só ouvir, né? Você precisa estabelecer planos de ação para melhorar aqueles índices. E aí, justamente, volta para o aspecto de estratégia, que também a gente vai falar hoje mais aqui de estratégia e cultura. Então, é importante você ter essa voz do cliente internalizada e com plano de ação para ela. E agora vamos para o quinto tópico aí dos pilares de sucesso empresarial, que é o nosso segundo C, né? Que é o C do quê? De caixa. Olha só, deixa eu virar para cá para eu dizer o seguinte: você, empresário, empresária, tem conseguido criar caixa hoje na sua empresa? Ou você tem uma crença aí de que, poxa, criar caixa é difícil, eu só pago conta, tudo que entra sai, né? Só vivo empatando ali, meus recebíveis vão tudo para os pagáveis e eu consigo pagar todo mundo, mas não sobra nada, né? Eu já vivi essa realidade, por alguns anos. Então, pessoal, construir caixa é algo de extrema importância. E eu vou dar um spoiler aqui, isso é justamente um dos segredos que a gente entrega no nosso quarto dia, de como você construir o caixa, tá certo? Então, eu não vou me estender nesse assunto hoje, porque a gente tem um dia dedicado, nosso quarto dia, que é na quinta-feira, hoje é terça, na quinta-feira vai ser sobre a criação de caixa, um dos tópicos, tá certo? E hoje sim a gente vai se estender neste tópico, que é o nosso último pilar de sucesso empresarial, que é justamente cultura e estratégia. Ok? Então, a gente explicou já que a cultura é como se fosse um gerente invisível que faz as pessoas baterem meta, fazendo a coisa certa, se comportarem da forma como o dono, a dona da empresa querem que se comportem, seja internamente, na frente do cliente, do fornecedor, enfim. É a cultura. E a estratégia é como tirar do papel, né, aquilo que foi pensado a cada trimestre ou a cada período que você achar melhor e seguir um plano para ser executado da forma certa, com os recursos que foram alocados ali de tempo financeiro, humano, e que essa implementação seja acompanhada por KPIs e aí você tenha ações sobre esses KPIs para ver se vamos implementar mais, investir mais dinheiro, mais capital aqui porque está dando certo, ou vamos voltar para a prancheta para revisar porque o plano não deu certo como a gente esperava, tá certo? Então, a gente vai ver isso agora. E, pessoal, antes de a gente começar então essa nossa tarefa, deixa eu olhar para cá para dizer o seguinte, mais uma vez, fez sentido os 6 pilares aqui do sucesso empresarial para vocês? Coloca para mim qual dos 6 pilares, né, dos 3 P's ou dos 3 C's, que fez mais sentido para você. Né? Nós vimos lá, primeiro pilar, precificação com ponto de equilíbrio, né, o P1. Vimos pessoas no P2. Vimos processos no P3. Tá certo? Então, ou você pode colocar qual dos P's fez mais sentido. E agora, qual dos 3 C's? Que é o cliente, né, o caixa e agora a cultura que a gente vai entrar. Tá bem? Coloca para mim no chat, isso para mim é super, super, mega importante de saber, de ouvir de vocês aqui. Tá bem? Combinado? Tô olhando aqui no chat as respostas, pessoal. Greve de conteúdo enquanto não vê essas respostas, hein?
pessoal está dando risada aqui, mas para mim é muito importante essa participação de todos vocês, porque só lendo aqui que a gente consegue se comunicar, então essa forma de interagir. Porque agora a gente vai entrar no nosso workbook. Então, antes de a gente começar essa tarefa, né, as nossas tarefas do dia, para mim é importante que tenha a parte do conteúdo entregue, valido a pena e feito sentido. Fechado? Bom, maravilha, pessoal. Vamos nessa. Ó, então agora a gente vai falar de cultura. E o primeiro passo para a gente falar de cultura é definirmos a nossa missão. Qual que é o motivo da nossa existência? Por que nós estamos aqui hoje? O que fazemos, certo? Então, talvez você já tenha sua missão definida e está tudo ótimo. Quem já tem sua missão definida, coloca aqui no chat, coloca o nome da empresa e escreve sua missão, tá certo? Missão, pessoal, missão, visão e valores não é só para ficar lá no site bonitinho, ou para fazer parte de um catálogo, de um panfleto. Isso é para ser executado, para ser multiplicado entre todos, para ser dividido com todos que fazem onboarding, né, os novos integrantes da empresa, para ser vivido, para ser vivenciado, tá certo? As pessoas precisam ter isso na ponta da língua, precisam saber de cor e salteado, né? Então, qual que é a nossa missão, nossa visão, quais são os valores? Mas vamos entender cada um deles primeiro. Então, sua missão, algumas perguntas para você definir, caso você não tenha definido ainda qual a sua missão, você vai definir agora aqui comigo, tá certo? Então, o que fazemos? Tem um R a mais aqui. O que fazemos? Para quem fazemos? Por meio de que fazemos? Então, são perguntas que nos trazem reflexão, ok? Então, porque nos permite entender por que existimos, o que nós estamos fazendo aqui, para quem fazemos e como fazemos, tá certo? Então você escreve aí qual a sua missão. Então a nossa missão ela tem que ser clara, tá? Nós fazemos isso por conta disso. Eu podia trazer vários exemplos aqui para vocês, tá? Mas nosso tempo é curto, né? Trazer meu exemplo de várias grandes empresas, por aí vai. Só que eu prefiro manter no nosso ambiente, de pequenas empresas, por quê? Não adianta eu ficar trazendo o exemplo aqui de grandes empresas, ou estratégias de grandes empresas, se nós somos hoje aqui em uma comunidade de pequenas e médias empresas, né? Então nós temos que, eu quero ver o que vocês vão colocar no chat. Então muitas pessoas já têm a sua missão definida, estão colocando aqui, e se inspirem nisso, olhem as respostas dos outros, e por aí você consegue ter uma inspiração para você. E a sua visão? Vimos a missão, agora qual a sua visão? Antes de a gente ler as perguntas reflexivas, deixa eu dizer o seguinte, visão é visão de futuro, é visão de onde você quer chegar. Então a missão te define no seu modelo presente, e já a visão é o futuro, para onde você vai, onde você quer chegar. E geralmente, pessoal, é o seguinte, ó, nós temos aí um prazo para também atingir essa nova visão, e quando chegar lá a gente faz uma nova visão, né? Então geralmente 5 anos é um prazo bem adequado. Seja claro, seja tangível na sua visão, ok? Porque essa sua visão vai inspirar o seu time. Todos vão saber, porra, desculpa, daqui a pouco a gente vai estar chegando lá. Daqui a pouco a gente vai atingir isso. Então, poxa, é fantástico, isso engaja as pessoas. Bom, vamos seguir aqui. Então, as perguntas para a sua visão ela inspira? É tangível? É fácil de comunicar, claro e simples? Porque tem que ser simples, todos têm que saber, né? O pessoal do chão de fábrica, né? O pessoal ali do nível tático, o estratégico nem se fala, né, que é justamente quem definiu. Então, você pode utilizar pessoas para definir, para ajudar a definir? Sim, porém, no fim do dia é você, empresária, que define, tá? Eles vão te ajudar, vão te dar elementos, vão te dar ideias, mas no fim do dia é você quem vai definir e que vai implementar, fazer acontecer. Bom, tendo falado então da missão e visão, vamos falar então dos valores, né? O que são valores? Justamente aquilo que vai te levar da sua missão atual hoje até a sua visão. Quais são os elementos, né, que estão norteando? Ok? E tudo isso, além de vocês colocarem no chat, pessoal, vocês podem ir escrevendo no seu workbook, tá bom? Para que, eu até esqueci de falar isso, mas isso é uma das tarefas que está aí no seu workbook. Então você vai escrevendo nas linhas, né? Você vai colocando, porque eu quero que você saia daqui com a sua missão, visão, valores, pronto. Né? E por isso que eu estou criando essas perguntas reflexivas. Não é só para ficar me ouvindo, eu quero que vocês participem. Coloca no chat e coloca aí no seu workbook, deixa escrito, tá certo? Você pode melhorar ela depois. Né? Não é que você escreveu em pedra aqui, não. Você escreveu porque você está aqui, vivendo esse momento, e você está criando as reflexões que você tem que criar. Mas depois você pode melhorar. Melhora com seu sócio, com a sua sócia, ou se você não tem sócio, não tem problema, você pode conversar com os diretores, ou se não tem diretores, vai falar com o gerente, enfim, vai falar com alguém que vivencia a sua empresa já há bastante tempo, tá certo? Mas você consegue validar isso depois. Então os valores, o que você não negocia, não abre mão, quais as características que você gostaria que todo colaborador tivesse? Olha só. Então, valores que são intrínsecos, não só à sua empresa, que é a identidade dela, mas a você mesmo, você como CPF, você, né, líder, você, gestor, você, empreendedor. Tá? Você empresária,
Você não abre mão do quê? De ética, de humildade. Então, quais são os valores da sua empresa? Coloca para mim, mais uma vez, não quero eu influenciar, trazer aqui de outras empresas e nem da minha. Eu quero que vocês coloquem as de vocês. Eu quero ver as respostas de vocês aqui no chat. Certo? Coloca aqui. Meus valores são tal. Pode ser 4, pode ser 5, pode ser 7, enfim. Acho que não precisa passar disso, tá bom? Porque precisa ser claro para todos. Então, não adianta a gente ficar passando mais de 5 ali, né? Fazer uma lista de 50 não vai fazer sentido, tá certo? Mas coloca então valores principais, sabe? Que são pilares para manter o seu negócio. A gente não abre mão disso, né? Honestidade, ética e por aí vai, tá? Eu não quero dar muitos aqui valores, porque eu quero ouvir de vocês, tá bom? Pessoal, fez sentido? Coloca para mim sim no chat, porque a gente acabou de fazer aqui um exercício que é tão importante, mas tão importante para você na sua empresa, que é um exercício de cultura. A gente falar de missão, visão e valores, criar essa reflexão para que você crie isso e implemente. Porque a cada reunião que você for fazer, você pode começar a fazer check-ins nas reuniões, né? Você falar, pessoal, hoje, antes de começar essa reunião, quero que cada um de vocês me fale um valor. E vira para o camarada da ponta ali e fala, e você me fala qual que é a nossa missão. E o outro da outra ponta, você, qual que é a nossa visão. Talvez no começo as pessoas não vão se sentir perdidas, mas você vai criar esse hábito e as pessoas vão falar. E muitas vezes, olha que interessante, muitas vezes quando você estiver caindo fora dos valores ou caindo fora da sua missão, da sua visão, você vai voltar e falar, opa, lembra que a nossa missão é essa? Lembra que a nossa visão é aquela? Lembra que os nossos valores que nos norteiam para chegar até lá são estes? Então como é que você pode estar querendo fazer tal ação se a gente, né, defende outra ação? Né? Como se você fala de honestidade e o camarada quer fazer algo que não seja honesto. Você fala de ética e o cara quer fazer algo não ético. Né? Você fala de humildade e o cara quer ser arrogante. Não faz sentido. Entende? Então, quando você defende seus pilares, defende seus valores, você consegue estabelecer isso. Então, tem formas, diversas formas. Não vou ter tempo de entregar isso aqui, mas eu tenho, por exemplo, um manual, que a gente faz um manual de cultura da empresa, né? E a gente tem também ali 45 formas de você melhorar a cultura da sua empresa. Várias formas, várias formas. Eu só estou mostrando uma aqui para vocês, que é o check-in na reunião. Né? Então, uma forma de você fazer o check-in e até fazer um check-out. Pessoal, quero aproveitar que estamos todos aqui, acabamos o tema da pauta da reunião, eu quero gastar 1 minuto aqui, investir 1 minuto para a gente reforçar a nossa missão. Nossa missão é essa. Isso nos norteia, ok? E nós queremos chegar nessa visão. Nossos valores são esses, ok? Isso ajuda muito para que você tenha essa cultura, que é justamente aquilo que a gente falou do gerente invisível, de como que você quer que todos se comportem. E mais do que se comportar, que as pessoas multipliquem. Então, uma cultura intencional que foi colocada ali, você colocou numa reunião, e quando as pessoas voltarem para os seus departamentos, elas vão fazer reuniões com as pessoas e fazer isso também do check-in e check-out. Então, tá vendo? Isso foi só uma forma, tem várias formas, mais de 40 formas de como você fazer isso. Não dá tempo de a gente falar tudo aqui, né? Convido para que você entre no VIP e a gente possa conversar um pouco mais disso lá. Mas vamos dar sequência, então. Só que antes, coloca aí mais uma vez no chat se todos aqui estão comprometidos a melhorar a cultura da sua empresa. Então, e mais do que melhorar a cultura da sua empresa, se entender o real significado disso. Eu poderia ficar aqui, sendo muito sincero com vocês, por mais 5 horas só falando de cultura. Né? Eu estou entregando elementos macro aqui para vocês, né? Falando de visão, missão, visão e valores. Mas se a gente começa a ver comportamentos diários e rotinas, como a gente implementar isso, a gente consegue passar horas só falando desse tema. Mas maravilha, pessoal. Vamos nessa, vamos nessa. Tô quase estourando no tempo aí. Tudo certo? Tatiana já está pronta ali, todo vapor ali. Daqui a pouco eu passo aqui o palco para ela. Mas vamos lá, que a gente tem, ó, como a gente está com o nosso tempo estourado, o que acontece? Eu tenho muitas tarefas ainda aqui de estratégia. Eu não vou conseguir entregar da forma que eu gostaria todas as ferramentas aqui, mas vou deixar para vocês e vou explicar como elas são, tá certo? Então vamos lá, essa nós vamos fazer juntos. Então, diagnóstico SWOT, agora a gente está saindo da parte de cultura e indo para a parte de estratégia. Então veja só comigo aqui, o diagnóstico SWOT, a gente entende internamente como nós somos, fazemos uma autorreflexão da nossa empresa, entendemos as partes externas, né, a parte do mercado. Afinal, tem pontos que a gente controla, pontos que a gente não controla. E é tão interessante falar disso, porque eu sei que hoje a Tatiana vai falar disso também na parte pessoal, da vida pessoal. O que você tem controle e o que você não tem controle da sua vida pessoal. Não perde, pessoal, tá? É imperdível. Ontem as pessoas falaram tanto da roda da vida que ela entregou e que foi tão maravilhoso, aquilo abriu a mente das pessoas. Muitos empresários que estão tão avançados ali na frente do trabalho e nunca viram falar daquilo. E é uma ferramenta tão valiosa, e eu me incluo nisso, quando eu comecei, né, a ser treinado por ela, eu achei maravilhoso esse treinamento. Mas vamos voltar aqui? Então vamos lá. Partes internas.
vocês vão fazer agora, está aí no workbook de vocês, do dia 2, elenca aqui, quais são os pontos fortes da sua empresa. Né? Você vai escrever nesse quadrante, quais são os pontos fortes. Né? E você vai escrever aqui quais são os pontos fracos. Vou dar 30 segundos apenas, 30 segundos, para que você faça só esses 2 quadrantes. Quais são os pontos fortes da sua empresa e quais são os pontos fracos, para que você reconheça isso. Daqui a pouco você vai entender, quando a gente fizer a análise cruzada, como que isso vai valer a pena. Não é um blá 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 aqui não. Aqui, como eu já disse lá no primeiro dia, não tem grito de guerra, não tem milagre, não tem quebra de madeira, não tem nada disso aqui. Aqui são técnicas, tá? Que eu trouxe de escola de negócios, né, das business schools internacionais, dos que eu fiz aqui também no Brasil. Então, tudo isso faz sentido, vocês vão entender daqui a pouco. Então, permita-se desconstruir para construir de novo. Então, vai lá, 30 segundos, faça os pontos fortes e fracos da sua empresa, eu volto agora. Maravilha, estamos de volta aqui, todos fizeram. Pessoal, quem quiser, coloca no chat também, tá bom? Tá aí no workbook de vocês, mas pode colocar no chat. É sempre legal que um empreendedor veja o do outro, né, quais são seus pontos fortes, fracos. Então, quem quiser também colocar o nome da empresa, pode colocar. Nome da empresa, pontos fortes e fracos. É isso, tá bom? É super legal de a gente ter esse tipo de interação, é uma comunidade, são pessoas aqui com o mesmo objetivo, né, que é a nossa promessa de dobrar seus lucros e tornar sua vida extraordinária, né, elevar sua qualidade de vida. Enfim. Agora vamos para os lados aqui, o lado direito, que é justamente do mercado. Quais são as oportunidades para a sua empresa e quais são as ameaças de mercado da sua empresa? Fechado? Todo mundo entendeu? Oportunidades e ameaças. Coloca. Não tem limite aqui se vai colocar 3 tópicos, se vai colocar 5, se vai colocar 10. Coloca tudo que você lembrar agora. Isso aqui você pode refazer depois dessa tarefa, tá bom? Mais 30 segundos e a gente volta daqui a pouquinho. Voltamos, pessoal. Maravilha, a atividade está feita. Agora vocês vão entender por que vocês fizeram isso. Primeiro que vocês têm isso já como uma ferramenta de uma análise, né? Para que você tenha seus pontos aqui. Só que isso vai nos levar para outras tarefas, né? Que você vai conseguir traçar uma estratégia. Se acontecer tal coisa, o que eu faço? Né? Porque uma coisa é que você entenda quais são seus pontos fracos. Outra coisa é se você não entende nada, né? Quais são os seus pontos fortes, quais são as ameaças de mercado, porque sabendo isso você consegue se precaver, você consegue criar estratégias. Se isso acontecer, eu faço aquilo. Então a gente vai entender isso juntos agora. Como eu disse, essa tarefa a gente fez completa, as próximas, nosso tempo está tomado aqui, então eu vou só explicar. Então nós fizemos lá a nossa análise SWOT, agora quando a gente faz a análise cruzada, olha só, nossos pontos fortes e fracos estão aqui, oportunidades e ameaças. Quando a gente faz o cruzamento de cada uma dessas categorias, a gente tem uma nova ação. A gente cria um plano de ação. Isso é muito interessante. Porque agora a gente está falando aqui, ó, que oportunidades com pontos fortes, a gente tem o quê? Potencialidade de ações ofensivas. Já os pontos fortes com as ameaças, a gente tem o quê? Capacidades defensivas. Já os pontos fracos com as oportunidades, a gente tem o quê? Debilidades. E por fim, os pontos fracos com ameaças, nós temos as vulnerabilidades. Isso nos traz um modelo qualitativo, não quantitativo, mas um qualitativo de estratégia. Então vocês vão fazer isso depois, fica de dever de casa. Quem quiser, manda para mim a foto disso aqui feito lá no meu direct do Instagram, certo? Me segue lá e manda no direct. Eu vou olhar, à medida do possível vou respondendo, mando áudio, que para mim é mais fácil. Então manda lá, mas manda também, se você mandar isso para mim, você manda qual que é a sua empresa, para você entender que modelo de negócio, né? Ah, sou uma empresa de injetora de plástico, sou uma empresa farmacêutica, sou uma empresa hospitalar, sou uma empresa hoteleira, enfim. Tem, né? Então, o meu negócio é serviço, meu negócio é indústria, meu negócio é transformação, meu negócio é comércio, né? Sou dono de uma barbearia, enfim, seja o que for. Todos são bem-vindos, tá certo? Pessoal, então está explicada a ferramenta como ela é.
E aqui, agora é o nosso Balance Scorecards, o nosso famoso BSC. Então, aqui você tem as perspectivas desses 4 elementos, que são os elementos financeiros, clientes, processos internos, aprendizado e crescimento. Nós temos a coluna agora de objetivos estratégicos, né? O indicador que a gente vai usar para aquele objetivo que foi estabelecido. Então, nós queremos atingir tal meta. Que indicador que a gente vai usar? Né? Se é uma meta financeira, então é um valor o quê? Valor absoluto? É um percentual? Qual que é? Né? E qual que é o indicador ali? É o faturamento que você colocou aqui, que você quer chegar a tanto de faturamento, então, que é um indicador financeiro. Qual que é um objetivo financeiro? Qual que é o indicador que você vai colocar aqui? Valor absoluto, percentual. Percentual do quê? Percentual horizontal ou vertical? Né? Em relação ao mês anterior ou é o mesmo período do outro ano? Então, seja específico no que você vai fazer. E aqui você tem prazo para isso acontecer. Mais uma ferramenta que você está levando aqui, que você pode fazer de dever de casa, também pode me mandar, tá bom? Esse é o Balance Scorecards. Aqui são as forças de Porter, né? Uma outra ferramenta que você tem concorrentes, compradores, substitutos, fornecedores, entrantes potenciais. Veja, tudo isso é para você entender mercado, como você se comporta, onde você está, quais são seus riscos, né? Vou passar mais rapidamente aqui, porque a gente tem muito que entregar. E análise do macroambiente. Aqui é como se... Aqui não para, tá, pessoal? Isso aqui você pode esticar muito mais do que apenas o que está aqui. Vou dar só um exemplo para ficar palpável. Então, variáveis do macroambiente. Econômica. Tendências. Vamos dizer que você está querendo falar do impacto do dólar, da alta do dólar, né? Da subida ou descida do dólar. Se isso acontecer, qual que é o impacto que tem para você? Você depende de matérias-primas de fora ou não? O seu produto que você compra dos seus fornecedores é embasado nisso ou não? Corre algum risco? Se não correr risco nenhum para você, ótimo. Se você corre, então você mapeia aqui. E quais são as ações recomendadas? Aqui é uma reflexão que a gente faz. Uma reflexão de uma ferramenta de análise de macroambiente. Então eu falei econômica, que foi um motivo, mas política. O que pode acontecer? Guerra lá fora, troca de presidente aqui, enfim, você vai colocar aqui. Tecnológica, se uma tecnologia entrar a substituir a sua atual, o que acontece? Aspectos legais e culturais, consumidores, mercado. Então isso aqui é infinito. Você pode fazer isso para vários outros formatos, tá bom? E aí, só para deixar claro que tudo isso que a gente faz de análise estratégica, de implementação de estratégia, a gente sempre roda o PDCA, porque a gente está planejando aqui. Estamos planejando, vamos executar, vamos acompanhar com os indicadores e aí vamos atuar se for necessário. Ou seja, volta para a prancheta, revisa, melhora, sempre dá para melhorar, melhoria contínua. Se não deu certo, por que não deu certo? Se está dando certo, vamos aumentar então o potencial nisso, vamos investir mais, tá certo? Então está aqui o ciclo PDCA para que vocês tenham claro. De conteúdo, pessoal, quero saber se está claro, fez sentido para todo mundo entendeu que dá para ter um planejamento de cultura e de estratégia bem claro aqui com vocês. Valeu a pena hoje? Coloca aí esse sim no chat, quero saber, porque eu acho que a gente está entregando um conteúdo aqui bastante interessante. Como eu disse, eu adoraria ter recebido esse conteúdo 20 anos atrás, tá? E aí quero voltar aqui o convite para você ser VIP. O que é isso? Você paga R$ 97,00 uma única vez, você tem acesso aos 4 dias do replay. Então esses vídeos vão, de repente você está assistindo aí do carro, sei lá, tá ocupado, tem uma reunião, tem que viajar, não perdeu o dia de ontem, vai perder o dia de amanhã, enfim. Gostou do conteúdo, tá fazendo sentido? R$ 97,00, o valor da pizza do fim de semana, mas que você investe aqui em conhecimento para você. Investe em você, investe no seu negócio, investe na sua prosperidade, certo? E aí o pessoal manda o link aí, importante dizer, a gente tem 3 canais oficiais de comunicação apenas, tá, pessoal? Que é o nosso grupo do WhatsApp, o nosso chat aqui do YouTube, que a gente está nessa transmissão com vocês, tem os nossos e-mails e o que a gente colocar na tela aqui. Se a gente colocar um QR Code aqui, tá tudo certo, tá bom? Então você pode bater ali o QR Code, o celular e tá tudo bem. Mas tem gente que está assistindo o celular, então tem os outros meios ali, você pode adquirir depois, a qualquer momento você pode se tornar VIP. Participe do nosso sorteio, deixa eu ver como é que tá aqui. Ó, esse aqui vai ser no Instagram da Tatiane, deixa eu mostrar nessa câmera. No Instagram da Tatiane, você vai ter lá o post sorteio dia 2, tá bem? Então, sorteio dia 2, o que você faz? Primeiro, você precisa seguir ela, né? Seguir ela e seguir eu. Vou pedir para o pessoal aqui do estúdio colocar nossos 2 Instagrams aqui embaixo. E o que acontece? Você vai nesse post lá, sorteio dia 2, que está só no Instagram dela, e você vai curtir e vai comentar. O que você vai comentar? Qual foi a sua maior sacada de hoje aqui? Seu insight, seu ahá, o que você acha que fez sentido? Não tem certo, não tem errado, aquilo que fez sentido para você. Coloca lá seu comentário, pode ser de 1 linha, pode ser de 10 linhas, tá bom? Coloca seu comentário, isso pode ser também do meu conteúdo ou do conteúdo da Tatiane, tá certo? Tá bem entendido? Deixa eu ver se tem mais algum recado aqui. E não perca amanhã, tá certo? Porque hoje nós estamos no nosso dia 2, terça-feira. Amanhã eu vou trazer, olha, eu não perderia por nada, porque são as 3 alavancas de crescimento de toda e qualquer empresa, independente da fase que você esteja, tá bom? Só dando um spoilerzinho aqui, quem quer vender muito mais, né,
nesse próximo mês, coloca eu aqui no chat, porque amanhã é o dia, certo? Escreve eu aí no chat, quem quer vender mais no próximo mês já, tá certo? Porque as estratégias que a gente vai trazer aqui, você consegue implementar rapidamente, vocês viram como foi hoje. Então não perca. Então aqui é só uma prévia de chamar você para amanhã, para o dia 3, mas a gente continua no dia 2. E agora, quero aquela energia de todos. Pessoal, vamos chamar com toda a energia a Tatiane para o palco, tá bem? Todos gostaram muito do conteúdo dela ontem. Então, olhando aqui, fazendo 5, 4, 3, 2, 1. Seja bem-vinda, Tatiane! Obrigada, Diego, mais uma vez. Mais uma vez. E eu tenho que dizer para você que as minhas suspeitas foram confirmadas. Ah, é? Qual foi elas? Empresários e empresárias também são seres humanos. Opa, olha aí, que maravilha. Eu recebi, assim como você, muitas mensagens lá no meu direct de empresários e empresárias dizendo que realmente eles não pensavam em si, porque eles tinham um foco tão intenso nas suas empresas que eles não conseguiam ver e não conseguiam enxergar nem o que estava do lado deles. Então, como você falou, que a Roda da Vida foi um dos mais comentados e eu tenho que confirmar isso. E como era uma suspeita minha, eu disse aqui que todos nós somos seres humanos, então vale a pena a gente atuar em todas as frentes, porque se a gente focar só em uma, só no desenvolvimento pessoal, você também não vai conhecer técnicas para você alavancar sua vida, sua empresa, e se você conhecer só as técnicas do Diego, você também não vai conseguir destravar potenciais importantes na sua vida. Então é por isso que o nosso desafio é tão importante. Concordo e assino embaixo. E eu fui um desses exemplos transformados. Eu tinha minha vida, de todas as minhas gavetinhas, né? Era só a gaveta que estava cheia, era só do trabalho. As outras estavam vazias, mas não tinha nada, outras que tinham e estava tudo amassado lá dentro. E tudo desorganizado. Só do trabalho, eu sabia tudo que acontecia no trabalho, e na minha vida pessoal não sabia nada. Não sabia nem a conta de água, pra você ter uma ideia. Quando que pagava, qual que era o valor, não tinha nem histórico disso. Então, né, eu no meu caso, falava para minha esposa, cuida de tudo aí, não ia para festas, não ia fazer nada. Então eu acho assim, pessoal, é uma oportunidade maravilhosa que vocês estão tendo aqui, de falar, né, do seu CNPJ aqui comigo, para a gente fortalecer, tornar ele lucrativo, para que você tenha tempo justamente para cuidar desse lado do CPF, tá certo? Bom, Tati, arrebenta tudo aí, palco é seu. Obrigado. Obrigada mais uma vez. Nos vemos amanhã. Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aqui à nossa segunda etapa, nosso segundo bloco do desafio, né, de 4 dias para você dobrar os seus lucros e elevar sua qualidade de vida. E hoje é um tema que eu considero um tema-chave, um tema importantíssimo, que é o primeiro a gente falou da Roda da Vida, mas um dos segundos passos, mas que a gente talvez coloque ele no topo, porque a gente vai começar a entender por que algumas áreas da sua vida não conseguem prosperar de fato. E isso não acontece só com vocês que são empresários e empresárias. Acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo que está aqui nesse plano, que está vivendo essa vida, tem esse tipo de bloqueio. E às vezes a gente não tem consciência do que a gente faz. Ocorre por conta de questões que estão travadas há muito tempo na nossa vida. Então hoje a gente vai falar aqui e a gente vai quebrar crenças, a gente vai limpar o caminho. Lembra que eu falei lá no início que existem um monte de entulho emocional, um monte de lixo que você não consegue elevar o seu nível por conta desse lixo emocional? Então hoje é dia de quebrar crenças. Mas antes de quebrar crenças, eu preciso também tratar de 2 comportamentos disfuncionais que eu acho que acontece também por algumas crenças, mas que é muito visível no mundo dos empresários e no mundo das empresárias, que é a questão de comportamentos disfuncionais. E um primeiro comportamento disfuncional que eu observo muito, porque eu também tenho mentorados que trabalham na questão de empresas, são empreendedores. Então, eu sempre observo esse tipo de pergunta, esse tipo de entrave na vida dessas pessoas, que é a questão do agradador. Isso é uma síndrome, porque o que acontece? São as pessoas que não têm a capacidade de dizer não sabem dizer não. Isso é uma cultura muito do nosso país. A gente quer ser gente boa, a gente quer agradar, não quer desagradar ninguém. Então a gente acaba sempre dizendo sim para tudo. Às vezes você não tem tempo, você não quer, você não está afim e você diz sim apenas para agradar as outras pessoas. E o que acontece? Às vezes você vai até no lugar e você fala assim, eu não queria fazer isso, eu não estou com tempo para isso, mas eu acabei vindo, porque eu não queria desagradar. Eu até comi aquela fatia de bolo que sempre me dá azia, mas eu não queria desagradar. Então, assim, isso ocorre de forma inconsciente.
talvez pela cultura, né, pela educação, pela forma como você aprendeu a viver a vida, como você aprendeu a se comportar, você tem essa síndrome do agradador e você está sempre querendo ser amado por todos o tempo todo. Você não quer ficar assim indisponível para as pessoas. Você quer sempre estar ali presente, ativo, gente boa, né? E você está sempre dizendo sim para todo mundo. E toda vez que você diz sim para os outros, querendo dizer não, você está dizendo não para você mesmo. Ou seja, você quer ser amado por todo mundo, mas você mesmo não se ama. E existem alguns comportamentos muito clássicos das pessoas que são agradadoras. Medo de não ser amado é o primeiro e, né, que fica lá no topo, que é o medo de você não ser amado por as outras pessoas. Acredita que todos precisam gostar de você. Você é o dono da empresa, mas todo mundo precisa gostar de você. Você tem que ser aquele dono legal, aquela pessoa, aquele chefe legal. Então, você quer que você acha que todos precisam gostar de você para as coisas funcionarem. Depende da opinião dos outros. Isso é uma coisa que acontece, e você que tem sócio, você que tem sócia, com todo respeito aos sócios e sócias, mas o que acontece, às vezes, você quer implementar algo novo. Você que, por exemplo, está aqui assistindo o nosso desafio, você aprendeu as coisas aqui com o Diego. Aí o seu sócio não acredita nesse tipo de transformação, não assistiu o conteúdo, e aí você aprendeu coisas novas, e você quer implementar na sua empresa. E o que acontece? Você fica dependendo da opinião dos outros para você implementar, mesmo você sabendo, participando do evento, sabendo o que é bom. E às vezes você deixa de implementar porque a outra pessoa que não está no mesmo fluxo que o seu, simplesmente disse que não, isso não interessa, isso não vale a pena, e às vezes acaba se travando por conta da dependência da opinião dos outros. Acredita que precisa suprir as expectativas das outras pessoas. Então você está sempre se colocando no olhar de outras pessoas. Você está sempre se colocando nas expectativas das outras pessoas, querendo agradar a todo mundo. Isso é uma síndrome que te deixa extremamente com outros comportamentos que vêm junto, que é aquela questão da cobrança interna. Você acaba não tendo tempo para fazer nada. Você acaba perdendo as oportunidades da sua vida porque você está sempre fazendo coisas que talvez você não deveria fazer, mas faz para não desagradar ninguém. E temos outro tipo de comportamento disfuncional, que é o perfeccionista, que eu acho que esse daqui é o concurso. Todo mundo que é empreendedor já teve na sua vida, às vezes já aprendeu a lidar um pouco com o perfeccionismo, mas em muitos de vocês ainda mantém esse perfeccionismo intacto. Entenda comigo, toda vez que você cresce, você monta uma empresa, você monta um negócio, você está crescendo na sua empresa, está evoluindo, você perde o controle das coisas. Você perde o controle das coisas que estão externas. Você tem que começar a delegar. E pela sua alta centralização, por você achar que só você faz certo, só você tem capacidade para aquilo, você acaba perdendo a oportunidade de se dedicar em coisas que são próprias para você, para o seu crescimento, para o crescimento da sua empresa, porque você simplesmente acha que só você consegue fazer tudo. Quantas vezes, responde aqui para mim, quantas vezes você já fez o seguinte, alguém quis fazer alguma coisa para você. Ah, não, deixa que eu faço para você, né? Algum colaborador, ou seu marido, sua esposa, seu filho, um amigo seu. Não, pode deixar que eu faço para você, pode ir lá. Aí você fala o quê? Não, precisa não, pode deixar que eu faço. Tá tranquilo, pode deixar que eu faço. E lá no seu subconsciente você tá assim, eu até gostaria de dar muito da ajuda, mas se eu não fizer isso daqui, não vai sair direito. Nada vai sair direito, então eu prefiro que eu mesmo faça. E aí você libera o seu colaborador, né? Você libera as pessoas que se predisporam a ficar ali para te colaborar. E você começa a fazer o quê? Planilha de Excel, até altas horas. Você vai lá lavar seu carro, você vai arrumar os armários, porque seria uma coisa que a outra pessoa poderia fazer. E você poderia estar se dedicando à sua empresa, ao seu desenvolvimento. E você está ali preso no perfeccionismo, naquele perfeccionismo que você mantém a vida inteira, porque você não consegue delegar nada, porque só você é perfeito. E existe uma coisa que está muito íntima na questão do perfeccionista. As pessoas que têm essa síndrome do perfeccionismo, elas às vezes deixam de fazer algo dizendo que só vai fazer quando tudo estiver perfeito. Porque você é muito perfeccionista, como se isso fosse, vamos dizer assim, um adjetivo, como se fosse uma coisa boa. Não, eu só faço isso porque eu sou muito perfeccionista. E aí você acaba se escondendo por trás do perfeccionismo e você não avança na sua vida, porque você só vai fazer depois que estiver tudo perfeito.
E a gente sabe que nós somos seres humanos e a gente não consegue manter tudo perfeito o tempo inteiro. Então, antes feito do que não feito. E vamos falar um pouquinho sobre essas características do perfeccionista. Primeiro, necessidade de controlar. Regras internas e externas muito duras. Não sabe lidar com o erro, não sabe rir de si mesmo. Às vezes acontece uma falha e você é tão rígido, tão inflexível, tão perfeito, que você não consegue nem rir de si mesmo. Ser extremamente crítico e ser realista. Quantas vezes você fala assim, não, isso daí não é que eu sou perfeccionista, eu sou realista. Isso aí não vai dar certo, eu sou realista. Porque você se esconde atrás de um perfeccionismo. E isso daqui a gente tem que aprender a lidar todos os dias, a gente tem que aprender a se conectar conosco, saber exatamente que a gente não é perfeito o tempo todo. E agora eu trouxe um exercício, que é um exercício para vocês refletirem e saber essa questão sua do controle, né? Se você controla, se você influencia, o que você não influencia. E eu gostaria de saber, desses dois comportamentos aqui disfuncionais que eu trouxe para você, tanto do agradador e tanto do perfeccionista. Coloca aqui no chat. Comenta para mim. Em qual desses você se correlaciona mais? Qual deles você acha que faz parte da sua vida? Você seria um agradador, uma agradadora? Você seria uma perfeccionista, um perfeccionista? Você já foi? Você ainda é? Se você ainda é, a gente vai começar a mudar isso agora. Vamos tirar um pouco dessa questão do seu controle total, absoluto, em todas as coisas, todas as áreas da sua vida. Por isso que eu trouxe esse exercício aqui, que está lá no workbook, que o Diego já disse, que foi um material que foi disponibilizado para vocês aí no grupo do WhatsApp. Então, vocês têm essa ferramenta aqui e eu quero que vocês coloquem para mim, aqui nessa parte, tudo que você acha que você não controla e não influencia. Essa primeira parte aqui. Eu não controlo e não influencio. Tudo que você não controla, mas você influencia. E por último, o que você tem controle total. Eu vou passar para o próximo slide, que eu vou trazer algumas situações do cotidiano, algumas questões que acontecem com a gente, e vocês vão colocando aqui, vocês vão preenchendo tudo que você não controla e não influencia, ou se você não controla, mas você influencia, o que você acha, né, dentro dessas palavras, dentro desses comportamentos, o que você acha que você tem controle total. Então, vamos passar aqui para o nosso próximo slide. E aqui eu trouxe algumas questões, nossa pirâmide aqui, de reações diárias, de comportamento de pessoas. E vocês vão colocando lá naquele exercício, naquele quadrado, tudo que você acha que você não controla, tudo que você acha que você não controla, mas influencia, e qual que você considera que é o controle total da sua vida. Primeiro, filhos. Tempo, preço, desejo, pessoas, atitudes, reações, trânsito, emoções, mercado, economia. Você pode colocar política, pensamentos, funcionários, comportamentos. Eu vou dar 30 segundos aqui para vocês preencherem aquele exercício e eu volto para trazer o resultado e a gente vai ver se você consegue se surpreender com você mesmo, com o que você acha que você estava achando que você tinha controle total na sua mão. Daqui a 30 segundos a gente volta. Então, voltamos, pessoal. Eu quero saber se todo mundo já conseguiu completar aqui o exercício. Eu vi que o pessoal colocou aqui no chat que é agradador, que é perfeccionista. Eu tinha certeza disso, porque todo mundo tem disso um pouco na vida. A gente vai aprendendo e moldando isso conforme a gente for aprendendo. Então, vamos lá para o nosso gráfico aqui, nossa pirâmide, de tudo que você não controla e nem influencia. Eu quero que vocês me digam aí, se vocês colocam lá no que tempo, preço, trânsito, mercado e economia, vocês acharam que vocês controlavam, vocês tinham controle total sobre isso, vocês influenciavam. Na verdade, vocês não influenciam. Então, você tem a sua energia desperdiçada em coisas que você acha que você poderia ter o controle total. E aí você joga 80% lá da sua energia em coisas que você, na fila, no trânsito, no mercado, na economia, na política, e você fica aqui se queixando, reclamando, achando que vai melhorar só porque você está verbalizando aquilo, colocando energia em locais que você não deveria colocar.
E agora aqui, vamos passar para o segundo aqui. Você não controla, mas você influencia. E quais seriam essas pessoas? Quais seriam essas situações? Filhos, pessoas e funcionários. Ah, mas por que eu não controlo, mas influencio? Você consegue controlar o comportamento que você considera, os valores de outra pessoa? Você consegue controlar os valores de outra pessoa? Com certeza você não consegue. Mas você pode influenciar nas atitudes deles, sem briga, sem gritaria, sem bate-porta. O seguinte, toda vez que você achar que aquela pessoa está tendo um comportamento que você não considera compatível com o que você acha ideal para a sua vida, para a sua empresa, para os valores da sua empresa, é só você deixar claro do que você tem controle sobre aquilo. Por exemplo, vou dizer uma questão de filhos. Né? Você acha que seu filho está extremamente agressivo, bateu a porta. Ao invés de você brigar com ele, ficar lá batendo na porta, e se ajoelhando e se queixando, o que você faz? O que aconteceu isso com uma amiga minha? Ela contou isso para mim e foi uma forma que ela falou que fez e que deu muito certo. E é claro, ela tirou a privacidade dele. O filho dela pegou, bateu a porta e simplesmente ela não queixou, não gritou, não fez escândalo. Ela pegou e fez o seguinte, chamou o marceneiro e falou assim, o que você tem que você precisa de mim para ter? É a sua independência. Então, a partir de agora, você não vai ter mais a porta do seu quarto. Ou seja, você não está brigando e querendo que a pessoa mude o comportamento, mas você está influenciando na conduta dela através do seu comportamento. E agora aqui, nós passamos para a terceira fase. O que você tem controle total? Seria desejos, atitudes, reações, pensamentos e comportamento. É aqui que às vezes você não coloca nenhum tipo de energia e que você deveria fazer ao inverso, colocar 80% da sua energia em algo que realmente você tem controle total, que é você mesmo. É em você mesmo que você tem que agir massivamente até você se tornar quem você quer ser. E é só em você que você tem esse controle total. No resto, você tem parcialmente alguns controles. Então, nós temos o outro exercício que eu quero que você refaça. Se você não atingiu essa expectativa que eu falei aqui, anteriormente, do quadro de anteriormente, vocês refaçam isso daqui. A gente vai dar segmento, vocês podem fazer depois, vocês podem refletir. Realmente, eu não controlo o meu colaborador, eu não controlo meu filho, eu não controlo as pessoas, mas eu posso influenciar. Né? Eu não controlo o tempo, o trânsito, eu fico ali tentando controlar, tentando acelerar o carro, tentando furar o trânsito, mas eu não consigo, porque você não consegue modificar isso. Então, eu quero que vocês refaçam, tendo foco total em tudo que você pode controlar de forma total, é em você mesmo. Vamos passar aqui para o próximo, que agora a gente vai chegar numa fase que é a expectativa de todos, que é assim, a base do nosso segundo dia, que é crenças, né? Forças te impedem de ter a permissão e o merecimento necessário para evoluir. Crenças é todo o aprendizado registrado em sinapses neurais. Crença é todo comportamento, é tudo que você vive na sua vida. O que te impede de ter uma vida plena e restrita? Com certeza são crenças. Então é a partir de hoje que a gente vai aprender a quebrá-las, você vai entender como elas surgem e a gente vai ressignificá-las. Eu trouxe essa imagem aqui para a gente fazer uma analogia, né, para vocês entenderem melhor como que são formadas as crenças. Todo pensamento, todo estímulo, toda experiência, ela é transmitida pelos nossos neurônios através dos neurotransmissores. Então, toda vez que ocorre um estímulo, ocorre uma sinapse neural. E toda vez que esse estímulo ocorre, acontece o quê? Cria-se uma trilha neural. Toda vez que acontece essa sinapse, acontece uma trilha neural. E se ela for fazendo isso repetidamente, ela vai ficando mais forte. Imagina que você está numa estrada e você precisa chegar a um caminho e toda vez você segue a mesma trilha. E toda vez aquela trilha vai ficando mais forte, mais forte, mais forte. Só que você descobre que tem uma trilha mais fácil, tem um jeito de chegar mais fácil. Só que você está tão acostumado a passar por aquela trilha, que foi uma coisa que o seu cérebro criou para trazer que essa informação no futuro chegasse de forma mais fácil, que
tudo que o nosso cérebro quer, ele quer nos proteger, ele quer nos facilitar a vida. Na primeira impressão dele, é isso que ele serve, para nos proteger. Então, o que acontece? Essa trilha ela foi criada porque, tipo assim, não, ele já passou por esse caminho, já sabe como é que é. Então, a gente vai fazer com que isso aqui se forme uma trilha mais visível, mais forte, com sinapses mais frequentes, e aí você tem uma rede neural completamente formada para aquele tipo de comportamento, aquele tipo de experiência. E isso acontece, isso é bom, mas o que acontece é quando a crença limitante entra. É aí que as coisas começam a ficar ruins. Porque se você acredita que você não é bom em algo, você não consegue prosperar em algo, essa trilha já está tão forte, tão formada, que você não consegue passar por outro caminho. E a gente sabe, né, que tudo que a gente faz na vida, repetidamente, acaba formando uma sequência de comportamentos, de pensamento e de resultados. Então, toda vez que acontece essas sinapses neurais, você está formando trilhas de comportamento, trilhas neurais que vão se fortificar quando você tiver um evento no futuro. Você vai relembrar dessas trilhas e você sabe qual o caminho que você tem que passar. Só que a gente tem total autonomia, isso é a boa notícia, que a gente pode criar novas trilhas neurais. Vamos entender aqui como que você é formado. Você se torna aquilo que sua raiz nutre, ou seja, que o seu cérebro nutre. Se você nutre pensamentos de tipo, a minha empresa não consegue prosperar em tal coisa, empreender é muito arriscado, é difícil equilibrar vida profissional, de negócios e vida pessoal. Isso aí são crenças, são comportamentos que você começa a repetir o tempo todo e você começa a ter a sua formação de forma, o seu comportamento, a sua intencionalidade, o seu pensamento começa a ter essa forma. Você começa a ter esse tipo de comportamento de pessoa, virar essa pessoa que acredita e tudo à sua volta vai fluir para aquele tipo de pensamento, de comportamento que você tem. Da mesma forma, se você começa a acreditar, o risco é sempre um benefício, é sempre uma forma de ver alguma coisa boa lá na frente, né? A persistência é o sucesso, é garantido o sucesso. Então, são crenças que a gente vai criando. Então, você começa a se comportar de acordo com o que você acredita, você começa a emanar aquilo e você começa a ter a forma na sua vida de acordo com o que você nutre. Agora eu vou passar para uma parte aqui bem técnica, que é a forma que eu trouxe aqui, uma forma bem ilustrativa, porque é algo que talvez possa parecer bem complexo quando eu fiz toda a minha formação em coach, tudo que eu aprendi até hoje, todos os meus mentores. Essa parte de entender sobre crenças foi sempre algo muito complexo, que às vezes eu não conseguia entender direito como que isso se formava. Então eu trouxe aqui uma forma bem didática e uma forma bem clara para você entender como que a sua crença é formada desde o início. Primeiro aqui nós vamos ver aqui, vamos dizer que você é essa plantinha que está aí. Você está lá tranquilamente com seus 7 anos de idade, brincando, se divertindo, e aí de repente acontece um estímulo. Esse estímulo pode ser o quê? Seu pai gritou com você. Você passou por alguma vergonha, alguma situação inusitada no colégio, você ficou com vergonha, tímido com aquilo ali. A sua mãe te bateu, algum estímulo negativo, assim como estímulos positivos. Né? Você foi para o parque com seu pai, né? Ou fez o bolo com a sua avó, essas coisas todas que você lembra lá da sua infância. Mas também geram crenças positivas e geram crenças limitantes. E aí, vamos dizer que você recebeu um estímulo negativo. Pode ser um estímulo geralmente traumático, né? Sofreu um acidente, o seu pai teve perdas significativas no negócio dele e hoje em dia você carrega isso. Só que o que acontece? Essas experiências, toda a experiência que você sofreu pode ser traumática, pode ser por frases de repetição, mas geralmente lá na infância são as questões dos traumas, vira-se memória. Tudo que você sofreu de experiência, ela passa agora para o seu neurônio como uma memória. Essa sinapse neural já foi formada, então virou uma memória que está ali pronta para recaptar de novo outro neurônio com aquela trilha neural que você adquiriu, que você já fez por causa daquele trauma. E dessa memória surgem significados. Você não fica só na memória. Se ficasse só na memória, tudo bem, ficou lá para trás. Só que aí você começa a dar significados para tudo que você viveu. Ou seja, se você apanhou do seu pai,
se você viu que o seu pai teve uma perda, sua família, o seu avô teve uma perda significativa nos negócios, você começa a entender assim, não, eu não sou bom o suficiente, que se eu fosse bom o suficiente, eu não teria apanhado. Eu não sou bom o suficiente, eu não sou boa o suficiente, senão não teria passado vexame lá no meu colégio naquela época. Então não devo ser boa em números, por exemplo. E aí o que acontece? A vida não é boa, as coisas são muito difíceis, porque meu pai, que era uma pessoa tão boa, perdeu tudo nos seus negócios, as pessoas são desonestas. Você começa a criar significados, vários significados, por causa de apenas um estímulo que você teve lá quando você tinha 7 anos. E surgem com os significados sentimentos. Toda vez que você lembra, por exemplo, você lembra que alguém te bateu, que seu pai te bateu, que você sofreu todo esse tipo de estímulo. O que vem na sua memória? Sentimentos. Você começa a elaborar sentimentos de acordo com os seus significados. Eu não sou bom o suficiente, você fica triste. Eu lembro do meu pai sofrendo, eu fico com raiva das pessoas. Eu lembro de ter sofrido aquele estímulo negativo no meu colégio. Eu começo a ficar me sentindo com baixo merecimento para ter as coisas. Então você começa a ter sentimentos. E dos sentimentos ainda vêm as emoções. E quando você está triste, você chora. Quando você está com raiva, você soca a mesa aí do seu trabalho. Você quer brigar com todo mundo da sua empresa. Porque aí você não entende por que você teve aquele rompante. É porque lá, aquela sinapse, de repente, aquela sinapse já veio para você de forma fortalecida e você tem o mesmo caminho para seguir. Então, você exacerba tudo novamente, de acordo com aquele sentimento que você teve lá com os seus 7 anos. E aí, a partir daí, você começa a vivenciar isso. E aí, você está agora com 40, 45, 50, 35 anos. Não interessa, você viveu isso lá com 7 anos de idade. E agora, você ainda repete os mesmos comportamentos. E isso já virou uma crença na sua vida. Agora, isso aqui já passou a ser uma crença, já começou a vivenciar e vir na sua vida com um poder muito mais forte. Então, agora você não sabe por que você não consegue prosperar, por que você não consegue se dar bem no relacionamento, porque alguns gatilhos mentais te retomam a sua memória, que aí gera toda essa cadeia até você chegar às suas crenças. Aí você pode falar assim, mas por que isso aconteceu lá há 7 anos e agora eu ainda vivo isso? É uma pergunta chave. Por que isso acontece? Porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele é atemporal. Vamos dizer que você comece a contar uma história triste agora que você passou há 10 anos atrás. Vamos supor que você sofreu um rompimento de um relacionamento, que você teve perda na sua família, e isso te traz uma tristeza. Quando você começa a contar isso, você sofre a mesma emoção de 10 anos atrás. Mas realmente acontece. Quando eu começo a falar de alguma coisa que realmente me significou muito, me marcou, tive um estímulo muito grande, eu começo a ficar triste. Você encontra uma pessoa que você não vê há 20 anos e você lembra do que você passou com ela quando você era da infância, você vai lá nas gavetas do seu cérebro e descobre por que aquela pessoa te causa certo mal-estar e você lembra que aquela pessoa foi aquela professora que gritou com você, que falou com você, que te humilhou na sala de aula. Então, o nosso cérebro, ele é atemporal. Então, todas as memórias antigas, as memórias lá da infância, que ficaram fortalecidas pelas essas trilhas, elas vão permanecer na sua vida durante toda a vida. E isso molda o seu comportamento, as suas atitudes, os seus ganhos, as suas perdas, a sua felicidade. Tudo é movido pelas essas crenças. Antes da gente passar para o próximo slide, eu quero que vocês entendam que existem 2 tipos de estímulos. Essa pá aqui, que foi o estímulo, a experiência, eu quero que você entenda que existem 2 tipos de estímulo. O primeiro estímulo é a questão do trauma. É a questão de você ver, ouvir e sentir. Esse é o estímulo mais forte, vamos dizer assim, o estímulo que você está marcado ali porque você viu, ouviu e sentiu. Mas existe um segundo estímulo, que é uma questão que funciona como a questão do YouTube, do Instagram, porque o nosso cérebro funciona como se fosse algoritmos. O Instagram e o YouTube copiou isso do nosso cérebro, porque eles vieram depois. Então, o que acontece? Toda vez que você começa a pensar em algo, começa a querer pensar em alguma coisa, e você fala assim, eu quero ir assim, o nosso cérebro, ele recebe, você que está aí, você que está sentado, você que passou pela sua empresa o dia inteiro, você recebeu cerca de 400 bilhões de informações. E aí, o que acontece? O seu cérebro recebeu esses 400 bilhões, só que ele só tem consciência de 2 milhões. E você pode perguntar, mas como que o cérebro vai fazer para conseguir selecionar o que vai ficar na minha mente e o que vai embora?
pelas frases de repetição que você usa. Quanto mais palavras que você usa repetidamente, 21 vezes você fala alguma coisa, isso entra para o topo da atenção. Ele vai para uma área de destaque no seu cérebro, como se aquilo ali fosse vital para a sua vida. Então é como se fosse o algoritmo que a gente já conhece, tudo que você vê com repetição, ele começa a aparecer mais na sua vida. Então vamos fazer agora, eu acredito que muita gente aqui já vivenciou isso, que, por exemplo, você quer comprar um carro. Eu quero comprar um carro, eu gosto de vermelho, eu vou comprar um carro vermelho. Quero um carro vermelho, quero um carro vermelho. E você fica falando e pensando naquilo. Um belo dia você acorda e você vê 20 carros vermelhos na rua, você está passando pelo seu trajeto e você só vê carros vermelhos. Conta aqui para mim no chat, quem já nunca passou por isso. Aí você começa a imaginar, nossa, que estranho, só tem carro vermelho na rua. Como é que isso pode acontecer? Será que isso é coincidência, é mágica? O que está acontecendo? Será que aumentaram o número de fluxos de carros vermelhos e eu nunca tinha percebido? Na verdade, nada disso aconteceu. O carro vermelho que você tanto queria, ele subiu para o topo de atenção. Então, toda vez que você repete, que você repetir, ele entendeu que aquilo ali é uma coisa importante para você, uma coisa vital para você. E aí o que acontece? Ele começa a mostrar para você o que você está tanto querendo. Passaram 50 carros azuis, 100 carros brancos, 200 carros prateados e você só viu o carro vermelho. E aí o que acontece? Se isso acontece porque você viu um carro vermelho e você começou a exteriorizar isso, imagina o que acontece quando você começa a ter suas crenças e você começa a falar que você não é bom em algo, que você precisa fazer tudo sozinho. Repete aí 21 vezes. Eu preciso fazer tudo sozinho. Eu faço tudo sozinho. Tudo que eu tenho que fazer é sozinho. O que você acha que vai acontecer? 21 vezes você falando a mesma coisa o tempo todo. Com certeza, você vai fazer tudo sozinho. Ninguém vai chegar para te ajudar, porque o seu cérebro já entendeu que você quer fazer tudo sozinho. Entende como é sensível essa questão das palavras, das repetições, de tudo que você joga para o universo, tudo que você expõe, significa que seu cérebro ele tem que selecionar. Ele não vai captar tudo, você vê coisas bonitas, coisas belas, mas você só consegue enxergar. Vai acontecer uma desgraça, vai acontecer uma desgraça, vai acontecer uma desgraça. Você acha que vai acontecer o quê? O seu cérebro ele vai procurar meios de concordar com o que você disse, porque ele sabe que aquilo ali é importante para você, ele entende isso. Então, a gente tem que começar a trabalhar e a ensinar ao nosso cérebro o que realmente a gente quer. Passando aqui para as experiências, o reconhecimento de estímulos. Eu quero que vocês peguem lá na página de vocês, no workbook, que está aí com vocês, já foi disponibilizado, esse exercício aqui de experiência, reconhecimento de estímulos. Né? Se o seu estímulo foi por forte impacto emocional, se foi por traumas, perdas, experiências, ou se foi por padrão de repetição de frases. Coloque aí, se vocês quiserem, não quiserem fazer agora, a gente vai passar aqui o nosso time, porque senão a gente demora muito, ultrapassa muito o horário, eu sei que todo mundo tem compromisso. E eu vou deixar esse exercício aqui para vocês fazerem em casa, depois com calma, podem analisar e fazer esse exercício depois. E a gente vai passar aqui para o próximo, funil de crenças. Como que funciona isso? Agora a gente vai passar, eu falei da repetição de frases, que o cérebro funciona como algoritmo, com algoritmos. Então, agora a gente vai falar sobre funil de crenças. Crenças é toda a experiência, todo o estímulo que você viu, ouviu e sentiu. E o que acontece? Existem 3 camadas de crenças, 3 tipos de crenças. A primeira é a crença de identidade, que é a principal, que está lá em cima, na base. É do ser. Eu não sou capaz. Eu não sou próspero. Eu não sou inteligente. E aqui, crenças de capacidade. Eu não sou capaz de fazer minha empresa prosperar. Eu não sou capaz de implementar novas estratégias. E a crença de merecimento. Talvez alguma coisa, meu pai faliu quando era novo, minha família é pobre, eu não tenho merecimento, eu não posso crescer e saber que meu pai passou por dificuldade, minha família passou por dificuldade. E aí você começa a ter aquela crença de não merecimento. Eu também não mereço. Se eles não conseguiram, eu também não mereço. Então eu quero que vocês façam isso daqui. Preencham qual o tipo de crença que é mais visível para você, é mais intensa. Será que seria a crença de identidade, a de capacidade, a de merecimento? Se você quiser, pode compartilhar aqui no chat, pode dizer qual tipo de crença que para você agora é mais impactante. E a partir de agora a gente vai começar a fazer um novo exercício. Mas antes disso eu quero que você entenda que a mesma escada que você desce é a mesma escada que você sobe. Né? A mesma escada que você desceu aí da sua empresa, da sua casa, é a mesma escada que você vai subir. Então, é a mesma sinapse neural que você criou, que fez aquela trilha neural,
É a mesma forma que você vai fazer para você criar trilhas neurais, que você podem mudar esse caminho aí do seu cérebro. Você tem total capacidade para isso. Mas antes você precisa fazer exercícios para que você mude isso dentro de você. Nada está congelado, fadado a ser isso para sempre. Você é responsável pela sua mudança. Então, toda vez que a gente tem a oportunidade de mudar nossas crenças, mudar nossas trilhas neurais, a gente tem que criar essa responsabilidade para fazer isso. E a gente sabe que existe esse caminho, porque tudo que desce também vai subir. Aqui, peguem um exercício de vocês aí na página do workbook. Eu vou dar uma pausa para todo mundo aqui respirar, pegar uma água, porque agora a gente vai ressignificar as suas crenças. Isso é algo que é muito importante, é algo que eu quero que vocês talvez desliguem, se você estiver conectado com mais alguma coisa, né? Tirem as crianças da sala, passe um tempo sozinho. Vamos dar esse tempo para você respirar, tomar uma água, que agora a gente vai começar a fazer perguntas. Eu quero que você feche os olhos e reflita em tudo que eu for falando e vocês vão completando essas frases. Esse daqui não é simbólico, isso aqui é um exercício que vai fazer com que você ressignifique as suas crenças ou comece a mudar a sua visão, comece a olhar uma nova trilha para você caminhar e chegar no seu objetivo a partir de agora. Então vamos lá, nessa primeira parte aqui de cima, eu quero que vocês coloquem, lembra que eu falei de funil de crenças? Coloque a principal crença, o principal pensamento que você tenha, que é mais forte em você. Se é a crença de capacidade, se é a crença de merecimento ou a crença do ser, né, de identidade. O que você acha que é mais forte? Eu dei aquele exemplo anteriormente que vocês fizeram e agora eu quero que vocês coloquem aqui qual o tipo de crença é mais forte na sua vida. Então escolhe uma, porque a gente só tem um exercício aqui. Vocês podem fazer isso, replicar isso com a sua família, com a sua esposa, com o seu filho, não tem problema nenhum. Né? Com o seu marido, você pode fazer com o seu sócio, com a sua sócia, né? Que não veio aqui o nosso encontro, você pode fazer isso também. Vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. Todo mundo aí ok? Diz aí no chat aí, todo mundo ok? Podemos começar? Ok, tá ótimo. Então vamos lá, pessoal. Primeira pergunta. Você pode ter certeza de que isso é verdade? Pensa na sua crença. Eu não sou capaz que a minha empresa prospere. Vamos dizer que seja isso. Seja lá qual a sua crença. Você tem certeza de que isso é verdade? Você tem certeza absoluta? Responda aí. Que emoções emergem quando você acredita nessa crença? O que você sente? Quais são as suas emoções? Qual o benefício de sustentar essa crença? Qual o benefício de sustentar essa crença? O que você ganha com isso? Que vícios e compulsões começam a se manifestar quando você está edificado com essa crença? Toda vez que essa crença vem, que você encontra isso no futuro, que a sua sinapse é formada, você passa pelaquela sinapse neural, o que você faz como fuga? Será que você vai para o shopping comprar? Será que você começa a consumir álcool, bebidas alcoólicas o tempo todo, comida, rede social? Existe uma fuga. Existe um gatilho e existe uma fuga. O que você costuma fazer? Nesse mesmo exercício a gente vai continuar. O que você tem medo que aconteça se não acreditar mais nessa crença? O que você tem medo que aconteça? Quem você seria, como seria a sua vida sem essa crença? Como você seria, como seria a sua vida sem essa crença? Agora feche os olhos e tente imaginar como seria, quais as novas possibilidades. Agora você vai fazer o quê? Você vai inverter aquela crença que você fez lá no início. Ao invés de você dizer que você não é bom, que você não consegue prosperar a sua empresa, você agora vai inverter isso. E a partir de agora, você conseguiu ressignificar e começar a caminhar, começar a criar uma nova trilha na sua vida a partir desse exercício que a gente fez agora. Isso é muito importante, isso é muito forte. E com certeza vocês vão me agradecer por isso para a vida inteira, tá bom, pessoal? Vamos passar aqui para o nosso lar emocional. Todo mundo, eu já falei que lá no primeiro dia, que toda a emoção que a gente mais acessa se torna o nosso lar emocional. Então, depois disso tudo que a gente falou hoje, de todas as emoções, de tudo que a gente vivenciou hoje, eu quero que vocês escrevam aí para mim. Quais são as emoções que vocês tiveram hoje?
Comecem a colocar, porque eu tenho certeza que hoje nasceu uma enxurrada aí de emoção. Então, pode ser emoção de belo estado emocional? Pode, acredito que sim. Mas também pode ter trazido algumas situações que vocês tenham se vivenciado do estado emocional de sofrimento. Então, eu quero que vocês vão colocando, guardem essa ferramenta aí com vocês, porque a gente vai fazer uma transição de alto impacto no nosso último dia do desafio, no 4º dia. E vai ser muito importante para você transformar a sua vida. Então, pessoal, vamos reforçar aqui, vou falar rapidamente do VIP, o Diego já falou lá no início, que é muito importante essa aula de hoje. Tanto a minha quanto a de Diego. Se você não conseguiu ficar até o final, que eu sei que demorou muito, então assim, eu sei que talvez você tenha que ter saído, de alguma forma você não conseguiu ver, não tem problema. Se inscreva no VIP. Temos 3 canais oficiais para você se inscrever, né? Tanto o link lá do WhatsApp, quanto aqui, tem 3 canais oficiais pelo e-mail. Então siga esses canais, se inscreva. Por apenas R$ 97,00 você vai ter direito e acesso a tudo que foi trazido para vocês nesses 2 dias. Todos os conteúdos dos 4 dias vocês vão ter direito ao replay, além da nossa sala VIP. Olha quantas dúvidas podem ter surgido hoje com o nosso desafio, tanto da primeira etapa quanto da segunda etapa. Quantas dúvidas, quantas emoções podem ter surgido, então a gente vai ter o nosso dia VIP, além de materiais exclusivos. Lembrando que o sorteio, agora é importante, hein, pessoal? Agora, vem para essa câmera aqui que eu vou trazer aqui para vocês me seguirem lá no Instagram. Olha aqui, vou aproximar da tela. O que significa isso? Já tem aqui no link, né? Tanto o meu Instagram quanto do Diego, para que vocês vão lá, curtam a página, passem a seguir a gente, curtam a página, curtam o nosso comentário, o nosso post, passem a seguir a gente, porque a gente traz vários conteúdos todos os dias lá, de alto valor, totalmente gratuito. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar nesse post que está lá pinado na minha página, vão chegar lá e vão fazer o quê? Vão comentar, vão curtir, vão comentar qual foi. Olha bem, pessoal, como é importante isso de hoje. Qual foi a emoção que você sentiu? Qual foi o insight? Qual foi o ahá, descoberta que você teve? Tanto lá, né, na primeira etapa com o Diego, aquela etapa mais técnica, quanto agora na etapa que você teve de seu desenvolvimento, sua quebra de crenças, o que você sentiu. Eu achei que eu não era agradador e eu sou uma agradadora. Eu achei que eu não era tão perfeccionista e eu estou vendo agora que o meu perfeccionismo não é a melhor parte da minha vida. Então conta lá pra gente, comenta que você já vai estar participando do nosso sorteio de amanhã. E eu tenho que lembrar que hoje também vai ser, a gente vai mostrar lá no Instagram quem ganhou o sorteio de ontem. A nossa equipe já vai colocar o nome do ganhador de ontem do nosso sorteio. E para amanhã, né, vamos trazer aqui rapidamente o que a gente vai ter amanhã, que eu acho que é um dos pontos mais emocionantes da nossa jornada aqui dos 4 dias desse desafio. Então, amanhã a gente vai trazer o quê? A quebra de amarras. Então, é um dia, pessoal, o nosso 3º dia é um dia master, é um dia estrela, é um dia que a gente compilou os exercícios, as ferramentas, as coisas mais perfeitas e maravilhosas para esse 3º dia, porque é um dia muito especial. Então, amanhã, não percam, que vai estar realmente impressionante. Então, eu tenho que me despedir agora, eu te vejo amanhã, no mesmo horário, para a gente seguir o nosso desafio. E eu espero realmente que você tenha sentido grandes emoções, que tenha conseguido visualizar a sua vida de forma diferente a partir de hoje. Essa é a minha missão, tanto a minha quanto o do Diego, é de trazer a sua transformação para a sua vida. Então, eu te vejo amanhã. Um beijo grande.